Sua Bíblia, por incrível que pareça, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Eu acho que eu poderia escrever um livro, só com as mensagens que eu tiro daqui dessa parábola. Lucas 15, versículo 11 ao 20. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de 11 até a primeira frase do versículo 20. Lucas 15, de 11 a 20. O nome dessa mensagem, Júlio, é Despedidas e Retomadas. Versículo 11. Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Apenas a primeira frase do versículo 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Você pode estender a sua mão? Quero a sua bênção. Que Deus me use nessa noite para trazer uma palavra à sua vida, nesse momento que você está vivendo, nesse encerramento de ano. Pai querido e amado, que a operação do teu Espírito esteja no nosso meio com total liberdade. Meu Pai, que a Tua palavra seja proclamada com graça, com liberdade, com autoridade, com ousadia, e que Teu Santo Espírito aplique essa palavra ao contexto da vida de cada um. Muito obrigado, Pai, nós Te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Em geral, queridos, no final do ano, as empresas, elas fazem uma avaliação, elas fazem um balanço, para ver o resultado do que foi o ano na empresa. Se o resultado foi positivo, se foi negativo, se houve lucro ou se houve prejuízo. Faz uma avaliação, um balanço, para avaliar e para corrigir possíveis erros que possam prejudicar o futuro da empresa. Elas fazem uma avaliação para impedir que erros se repitam, porque, afinal de contas, o desejo de qualquer empresário e de qualquer empresa é que a empresa cresça, prospere, avance, vá para frente. E para nós, queridos, que somos cristãos, para nós, o final do ano também é uma excelente oportunidade para a gente fazer uma avaliação e um balanço da nossa vida. Esse período de final de ano é excelente para a gente se examinar, é excelente para a gente se avaliar, para a gente ver se também tem erros que a gente precisa corrigir, se existem arestas que a gente precisa aparar, para a gente traçar novas metas para o ano novo, porque eu acho que o desejo de cada um aqui é um ano abençoado, amém? Um ano próspero, um ano que você experimente o melhor que Deus tem para você. Então, queridos, uma pergunta que a gente tem que fazer: como é que foi o ano de 2011 para você? Pergunta para o seu irmão: foi um ano positivo ou um ano negativo? Foi um ano bom ou foi um ano ruim? Foi um ano que você cresceu
Ou você passou por muita luta? Foi um ano que você ganhou mais do que perdeu, ou perdeu mais do que ganhou? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente. E diferente dessa resposta que você deu para o seu irmão, há uma resposta dentro de você, que talvez seja mais honesta e mais sincera, não é? As experiências, situações que você passou nesse ano, que está acabando, tudo que você passou nesse ano te amadureceu, te fortaleceu, te aproximou mais de Deus, te aproximou mais da igreja, te aproximou mais do ministério, te aproximou mais da tua família. Ou será que as experiências que você passou esse ano te enfraqueceram? Deu um esfriamento na tua vida com Deus. Você esfriou com a igreja, você esfriou com o ministério, você esfriou, talvez até na sua família, está meio distante, meio isolado. Amém, queridos? Será que nesse ano, tudo que eu passei me fortaleceu? Ou será que tudo que eu passei me enfraqueceu? Essa é uma resposta, querido, que só nós mesmos podemos dar para nós. Não é? Essa é uma resposta que só nós podemos. Talvez você tenha enfrentado situações que exigiram muito de você. Quem aqui, querido, tem coragem de dizer, esse ano eu passei por provas que exigiram muito de mim, muito da minha fé. Quem aqui foi provado esse ano na paciência? Foi provado na perseverança, não é? Talvez você tenha passado por muita luta, saiu de um problema de enfermidade, entrou num problema familiar, saiu de um problema familiar, entrou num profissional, do profissional entrou num financeiro, depois você no ministério passou por uma prova dentro do ministério, você passou de uma luta para outra, coisa que exigiu muito de você, você teve muita fé para estar na igreja, muita fé para continuar no ministério, muita fé para prosseguir, proclamando a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas essas coisas não te abateram, pelo contrário, te fortaleceram, te sustentaram, te revigoraram, e você foi capaz às vezes, mesmo no meio de tanta prova e luta, ainda ser uma bênção para outros. Amém, queridos? Já talvez, queridos, em outras situações, nós tivemos dificuldades. Foram situações que foram difíceis demais para nós, e nós perdemos a oportunidade de crescer, né? Porque você, quando insiste numa luta, numa prova, não abre mão da sua fé, não abre mão do ministério, não abre mão da igreja, não abre mão da sua vida de oração, não abre mão das suas obrigações com Deus, e passa numa luta, você cresce, você amadurece, amém? Você é aperfeiçoado. Agora, quando a gente passa por essas provas, querido, e não sustentamos, e não aguentamos, não é? A gente perde muitas vezes a oportunidade de crescer, perde a oportunidade de amadurecer, perde a oportunidade de aprender com aquela situação. Por trás de todo erro, queridos, por trás de toda situação difícil, por toda situação adversa, há alguma coisa a ser aprendida. Eu não sei se você já percebeu que na vida de fé a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Você está sempre aprendendo. Paulo disse para nós, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Diga para o teu irmão, meu irmão, você é uma pessoa que está matriculado nessa escola. Você está matriculado nessa escola. Pode estar até faltando. Pode até estar não pagando a sua mensalidade. Mas você está matriculado. Não é? O Espírito Santo hoje está lutando para você aprender a viver contente.
Você que já aprendeu, dá um sorriso para o irmão. Vamos dar um sorriso ali para o irmão Júlio, que ele está muito sério, para ver se ele aprende a viver contente. Amém, queridos? A gente está aprendendo, querido.